E a primeira indicação que eu faço, para mim, um grande livro, uma grande obra, que eu deixo com todo cuidado, com todo carinho comigo, esse livro do professor Moses Finley, Os Gregos Antigos. É um clássico. Se você quer estudar Grécia Antiga, tente buscar esse livro. Ele não é tão fácil de achar, eu não tenho em PDF, mas esse livro você consegue, por exemplo, na estante virtual, em alguns sebos. Ele não é tão caro, vale muito a pena você ter. Em segundo lugar, é um outro livro que eu não tenho aqui comigo, mas eu quero que você busque essa obra. Eu tenho ela em PDF, eu vou disponibilizar aqui para vocês. O livro do professor Pedro Paulo Funari, esse clássico também, Grécia e Roma. Então, se você quer conhecer um pouco de forma mais conceitual e abrangente a história da civilização greco-romana, você não pode deixar de conhecer essa obra. Eu vou deixar aqui na descrição também desse vídeo. Em terceiro lugar, agora saindo da antiguidade, tanto oriental quanto ocidental, esses livros a gente está indicando como caminho, mas lógico, de novo, não é esse assunto aqui, eu não quero esgotar com vocês, existem tantos outros livros, tantas outras referências, é só um pontapé inicial para quem quer conhecer a história, tá certo? Outro livro para a gente sair um pouquinho da antiguidade e conhecer a Idade Média, esse livro também, do historiador inglês Perry Anderson. Esse livro você tem que ter também na sua biblioteca, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Então você vai conhecer esse contexto de transição, do mundo greco-romano para a Idade Média. Quais foram os fundamentos que deram origem à Idade Média? Para complementar esse livro, você tem que ter essa obra. Me ajudou muito a produzir aulas de história medieval, quando trabalhei com formação de professores de história. Esse livro aqui, do professor Hilário Franco Júnior, Idade Média, Nascimento do Ocidente. Nesse livro você vai conhecer essa desmistificação sobre o termo noite longa de 1000 anos, ou Idade das Trevas, tão comum quando a gente vai pensar em Idade Média. Existe um preconceito. E esse livro mostra pra gente toda a desmistificação desse preconceito, mostrando sim toda a contribuição que veio do passado medieval aos tempos atuais. Segundo Hilário Franco Júnior, a base da civilização ocidental não é Grécia e Roma, e sim a Idade Média. Vale a pena conferir. Próximo livro, vamos começar a conhecer a Idade Moderna. E para conhecer a Idade Moderna, lógico, aí a gente tem um arsenal, a gente tem que falar de renascimento cultural, reforma protestante, contra-reforma, absolutismo monárquico, mercantilismo. São temas de política, sociedade, cultura, economia. Mas olha, eu tenho um livro que eu tenho um carinho muito grande, do professor Christopher Hill, o grande intelectual que vai estudar a Inglaterra no contexto da Idade Moderna, toda a Revolução Gloriosa, esse livro chamado Mundo de Ponta Cabeças. Vale a pena você conhecer essa obra. Bom, agora vamos entrar em história contemporânea. De novo, falei que história moderna a gente trouxe o Christopher Hill, mas tem uma infinidade de outras indicações. Mas esse aí eu acho que é importante para você conhecer esse contexto da passagem da modernidade para a Idade Contemporânea. Quando o assunto é Idade Contemporânea, essa Bíblia aqui e todas as outras que formam eras. A Era dos Extremos, do historiador Eric Hobsbawm, é um prato cheio para quem quer aprender o século XX, para quem quer estudar história contemporânea. Isso aqui a gente tem, desde então todo o contexto, por exemplo, da Primeira, Segunda Guerra, a Revolução Russa, Guerra Fria. Gente, esse livro é fantástico. Você tem que ter, a gente vai disponibilizar também aqui para vocês em PDF. Bom, agora, para quem é pesquisador, gosta de se aventurar, conhecer um pouquinho as escolas historiográficas. Positivismo, escola metódica, materialismo histórico dialético, escola dos análises, tem que conhecer essa obra também do Hobsbawm sobre história. É uma linguagem didática envolvente, mostrando para a gente aí as contribuições de todas essas escolas. Para quem é novato, para quem está aprendendo história, saiba que, como na literatura, nós temos as escolas do pensamento literário, trovadorismo, humanismo, classicismo, a história também tem escolas do pensamento historiográfico. Então, para quem quer se aprofundar, é importante estudar historiografia. Está aí uma obra para você conhecer a historiografia do Ocidente sobre história de Eric Hobsbawm. Gente, modestamente também veio trazer uma contribuição minha, que eu vou deixar também disponível aqui gratuitamente para vocês. Essa é a minha dissertação de mestrado, onde eu estudo também as escolas historiográficas e trago aí como se fosse um quadro comparativo. Escola positivista, materialismo histórico dialético, escola dos análises e uma teoria nova, que vem de um filósofo ainda vivo chamado Edgar Morin. Eu estudei a sua famosa teoria da complexidade, mostrando que existe uma ideia, uma noção de pensamento histórico no pensamento desse filósofo. E aí, isso foi a minha dissertação de mestrado, esse livro chamado História, Historiografia e Ensino de História em Relação Dialógica com a Teoria da Complexidade. É de minha autoria, eu vou deixar aqui o link disponível para vocês conhecerem essa obra também.
Bom, para quem é pesquisador e quer começar a conhecer um pouco da história mais profunda, dos conceitos, das noções, das ideias, isso aqui é importante, hein, gente, para quem quer pesquisar. Dicionário de Ciências Históricas de André Burguery. Você tem que ter essa obra, ela é muito completa, mostra pra gente o sentido também historiográfico de cada noção, de cada conceito. Para quem quer aprender história, isso aqui é um prato cheio quando o assunto é pesquisa. Agora, professores, vou falar um pouco com vocês. Para quem quer produzir boas aulas, né? Pensando, por exemplo, em relacionar a história a jornais, a museus, a televisão, a internet. Existem várias técnicas, vários métodos. Esse livro, O Saber Histórico na Sala de Aula, organizado pela professora Circe Bittencourt, vai te trazer várias ideias interessantes para trabalhar com o ensino de história nas suas salas de aula. E olha, além desse livro, né, da Circe Bittencourt, para produzir as minhas aulas também gosto de usar bastante esse livro aqui. Dicionário de Conceitos Históricos. Vale a pena você ter essa obra se você quer encontrar conceitos curtos. Então, conceito de renascimento cultural, conceito de reforma, conceito, né, de antiguidade. Você vai ter aí, né, esse prato cheio para você produzir boas aulas, trazer bons conceitos para apresentar aos seus estudantes. Bom, agora livro também que eu uso para produzir as minhas aulas, quando lecionei no ensino lá fundamental e médio, eu usava bastante esse livro, História Antiga e Medieval, do professor José Jobson de Arruda. Então aqui é um manual didático para ensinar história. Então você, professor, que é um manual, isso aqui se encontra em sebo hoje. Ele tem a continuação, tá, professor? Mesmo professor, tem o História Antiga e Medieval, História Moderna e Contemporânea. Para mim, o melhor livro para trabalhar com conhecimento histórico em sala de aula do ponto de vista conteudista. Né? Então, se você é um professor que gosta de trazer mesmo conteúdo para a sala de aula, isso aqui vai te abrir muitas janelas aí de pensamento, vai te ajudar bastante a conhecer um pouco mais o ensino de história. E esse livro eu trouxe também como complementar do José Jobson de Arruda, professor Carlos Guilherme Mota, História Moderna e Contemporânea. Vale a pena também você ter, né, esse livro para você continuar levando conceitos, noções, ideias interessantes, né, dessa etapa da história, que é a modernidade e a contemporaneidade. Tá certo, gente? Mas esse livro. Olha, não pensem que eu esqueci de falar de história da América, história da África, história da Ásia e principalmente história do Brasil. Eu não tenho livro físico, mas olha, falar de história do Brasil é conhecer Boris Fausto. O clássico História do Brasil tem esse mesmo nome, ele traz todo um estudo, desde o Brasil colônia até os nossos tempos. Então vale a pena você conhecer essa obra. Vou deixar a indicação aqui, também aqui no nosso vídeo, tá? E agora, para quem quer levar temas para envolver os seus estudantes, para fazer com que eles pensem os temas do seu cotidiano, eu indico um outro livro para a sala de aula. Esse livro, Sofia, a menina que gosta de filosofar, é o meu 5º livro, é uma proposta para a educação dos jovens. Então você, professor, quer trabalhar com temas de filosofia e de história do 6º até o 1º ano do ensino médio, então do 6º ano do fundamental até o 1º ano do ensino médio, esse livro aqui, ele traz algumas noções do nosso cotidiano, do universo cultural dos jovens, e isso aqui faz o estímulo do pensamento. Então, vários temas para você abrir uma discussão em sala de aula, fazer com que os seus alunos participem. Leve isso aqui, conheça pelo menos, tá certo? Vou deixar a indicação aqui nas referências. Bom, gente, muitos livros, espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu vou trazer aqui a minha ajudante para vocês conhecerem, quem não conhece, a Sofia, que quer também ser professora. Você quer ser professora, filha? Não, pintura de parede. Ah, ela quer ser pintora de parede hoje, ela mudou. Semana passada ela queria ser professora, né? Então, gente, essa é a Sofia, minha ajudante de hoje, tá certo? É por ela que também é toda a nossa luta, toda a nossa batalha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe o maior número de pessoas possível. Um abraço e até a próxima. Fala tchau, filha. Fala. Tchau! Isso.